Olha, gente, essa semana nós mostramos aquele caso lamentável da cadela que foi baleada por um soldado da Polícia Militar lá no Jardim Turu, não é? Esse foi mais um de tantos registros aí de casos de maus tratos praticados contra animais. Vamos discutir um pouco sobre esse assunto aí. Eu recebo aqui o Dr. Rosinaldo Mendes, que é membro da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB Maranhão. Rosinaldo, bom dia. Bom dia, Silvano. Mais uma vez, muito obrigado por você ter vindo aqui. É importante sempre a gente estar abordando esses temas, assuntos interessantes, não é? Até para que as pessoas saibam, né? Que tiver conhecimento de algum tipo de situação como essa, ela sabe onde recorrer. Primeiro, quais os dados que nós temos em torno de denúncia de maus tratos contra animais? Olha, Silvão, hoje, infelizmente, nós não temos assim uma estatística muito bem consolidada em relação a maus tratos. O que nós temos são casos concretos que a OAB vai apurando e vai tomando conhecimento pelas redes sociais. A maioria se toma conhecimento pelas redes sociais e aí nós passamos a agir em prol da defesa dos animais, né? Sim. A Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da OAB tem atuado em casos que tem maltratos, em casos de agressão aos animais e nós temos inclusive algumas ações em prol dos animais na vara de interesses difusos que estão tramitando. Nós temos trabalhado também preventivamente, orientando a população em relação a questões, o que é o maltrato ao animal. Temos divulgado também campanhas de adoção junto com alguns parceiros que são protetores de animais independentes, ONGs. E não é fácil. A luta contra esse abuso que se comete contra os animais é muito grande. Esse caso agora recente aí, do policial que tirou na cadela lá no Jardim Turu, de que forma a OAB está acompanhando isso? Primeiro eu queria aqui registrar nosso respeito à Polícia Militar, à Polícia Civil, que faz o seu trabalho. Sim. Não podemos nivelar todo mundo, não existe de jeito nenhum, lógico. Tá? São fatos isolados. A OAB ela tomou conhecimento, através das redes sociais, desse fato. O que a OAB fez? Inicialmente, Silvano, o agressor, ele se dirigiu à delegacia acompanhado da viatura, que a dona da cadela já chamou a viatura na hora e conseguiram pegar ainda na rua que ele morava próximo, né? Sim. Lá na delegacia ele se comprometeu a arcar com as custas do tratamento da cadela e a dona da cadela, ele meio que fizeram assim uma transação para retirar a queixa, o que não é possível. O delegado está de parabéns, agiu corretamente, porque é um crime, de ação penal pública. Eu achei estranho. Não, vai ter que retirar a queixa e tal, isso não existe. Não foi. Então, o delegado agiu corretamente, dentro da lei, e estão apurando os fatos, ainda colhendo os dados, para encaminhar o TCO à Justiça. A OAB tem acompanhado esse caso e nós vamos mais ainda. A OAB está oficiando a polícia, para a Corregedoria da Polícia, para que seja instaurado um procedimento administrativo disciplinar. Porque veja só, Silvano, não há registro do ataque do animal ao cidadão. Não há esse registro. Há a fala dele. Sim. O cidadão que saca uma arma para atirar num animal desse indefeso, eu pergunto, ele está preparado para estar na rua defendendo a população? Não está. Né? É um questionamento. Sim. Será que esse cidadão, psicologicamente, ele tem equilíbrio suficiente para lidar com uma situação de pressão com pessoas? É outro questionamento. Então a OAB está preocupada com isso. Proteção dos animais e também a questão de quem está na rua cuidando, prestando serviço público, preparado para isso. E, mais ainda, nós queremos deixar aqui aberto que a OAB recebe denúncias contra maltratos animais. A comissão está atenta para esses casos, em parceria com alguns órgãos de proteção também. E, em caso de maltratos animais, deve-se denunciar imediatamente. Nós temos aí os plantões da Delegacia dos Bairros, como também tem a Delegacia do Meio Ambiente que trata, né? Esse caso, inclusive, ele está incluído na Lei 9.605 de 98, que lá no seu artigo 32 fala dos maltratos aos animais domésticos e domesticados, né? Que tem penalidade de 3 meses a 1 ano e multa, e pode ser aumentada se houver morte do animal. Então é crime. Certo. Não é um simples ato banal, é crime.
Sim, sim. E tem que ser punido. Tem, esse caso, ele foi enquadrado dentro dessa lei? Sim. Foi. O inquérito foi aberto com Sim. base nessa lei, que é Sim. mutilar, causar danos ao animal doméstico ou domesticado, Sim. inclui no artigo 32 da Lei 9.605, como crime. Tá? Essa penalidade, ela infelizmente, o que vai acontecer? O TCO vai ser apurado, vai sair da delegacia para a justiça. Sim. Na justiça vai se fazer a primeira audiência, que pode haver uma transação penal, porque é um crime, infelizmente, considerado de menor potencial ofensivo, né? Sim. Porque é um crime, a pena é muito branda. Vai se abrir esse TCO para encaminhar para a justiça. Pode haver uma transação penal? Pode. É a cargo do Ministério Público fazer isso, né? Mas a OAB está acompanhando exatamente tanto o processo do inquérito para até chegar na justiça, como a OAB também está acompanhando o ofício que nós vamos enviar para a corregedoria. Da questão da corregedoria, né? É preciso apurar. Sim. É preciso apurar. Nós queremos que a população receba do Estado o tratamento e a proteção devida pelos aqueles que prestam serviço público, mas adequado. Nós não podemos colocar as vidas de pessoas ou de animais nas mãos de pessoas que não estão preparadas para estar na rua. Tá. Vamos citar aqui alguns casos que foram emblemáticos, e como você disse, que as redes sociais hoje são uma ferramenta, um instrumento, onde as pessoas colocam esse tipo de situações. Caso da enfermeira ali do Residencial Pinheiros que atropelou os animais. No meu bairro, moro lá. Sim. E o que ficou? O que aconteceu disso aí? Pois é outro problema que nós temos. Ela foi feito o procedimento, foi respondido, mas infelizmente, como eu disse para você, pelo crime ser de menor potencial, há a transação penal e a pessoa acaba que fazendo ali um acordo com a Justiça, com o Ministério Público, para o cumprimento de uma pena de prestação de serviços ou de pagamento de alguma penalidade de multa, que não é tão alta, é uma coisa alta. É o caso, está normal, já está aí normalmente andando, né? Eu diria para você que as redes sociais, elas têm os dois viés. Certo. Ela absolve e pune. Sim. Então, de imediato, de forma imediata logo. Então, socialmente, essa pessoa que comete isso, a legislação é branda, mas a população não. A população não perdoa isso, né? Então, vai sempre lembrar desse caso como uma pessoa que teve, eu diria mais, Sivan, você está acostumado aqui com essas notícias criminais, é dolo. Sim, dolo. Aquele caso ali é dolo. Sim, dolo. Eu dei uma ré, avancei, eu tive a intenção de fazer aquilo. O caso do policial é dolo. Ele teve a intenção de sacar a arma e atirar. Nós não podemos... Eu até deixo uma mensagem. Nós não podemos nos acostumar com isso. Isso não é normal. Não pode ser normal. Não pode ser normal. Sim. Nós não podemos achar que é mais um cachorro de rua. Não. Chama a atenção do poder público para que olhe para as políticas públicas em favor dos animais de rua. Nós estamos abandonados. Os animais de rua estão abandonados. Quando eu falo nós, eu me coloco também porque é uma questão de saúde pública. Claro. Uma questão de saúde pública. Se os animais estão abandonados, proliferando doenças, recebendo aí maus tratos, agressões, e o poder público não tem nenhuma política pública voltada para essa finalidade, acaba atingindo a população com isso, o ser humano. Isso é grave. Precisa ser visto. Estamos em ano de eleição, é preciso que alguém venha com uma proposta de políticas públicas voltadas para os animais. E essa questão haveria a necessidade de se transformar, endurecer a lei? Sim. Infelizmente... Você infelizmente, nós temos algumas bandeiras já levantadas no Congresso, né? Sim. Você vê, por exemplo, recentemente a OAB travou lá pela OAB Federal, travamos uma guerra dura no Legislativo em relação à proibição das vaquejadas, a questão dos maltratos animais. Sim. Temos também a questão que ainda estamos lutando aqui em São Luís, que é a questão da tração animal, dos veículos de tração animal, que ainda são maltratados. Aquilo é maltrato animal. Sim. É uma profissão que a pessoa necessita trabalhar, sim, mas tem outros meios. É questão social. Questão social. Sim. Mas o animal não pode ser maltratado para isso. Colocar peso superior à sua força, sair batendo nele para que ele conduza aquele peso exagerado em cima dele. É maltrato aos animais. Precisa ser revisto também. Não estou falando aqui que tem que parar tudo de uma vez, mas é preciso substituir o animal por algum outro dispositivo que dê àquele trabalhador a condição de continuar com o seu trabalho.
Eu acompanhei, inclusive, discussões no Congresso Nacional a respeito desse projeto da questão da vaquejada. E muitos, inclusive, representantes da bancada do Nordeste, defendem a questão da tradição, que isso é tradição, que isso sempre aconteceu. É porque, infelizmente, o ser humano, ele coloca seu ego, sua prioridade na frente de tudo. Mas veja só, uma vaquejada é uma tradição country, nem é daqui, veio de fora, mas ele maltrata o animal. Você vê que aquele ato ali de competição, ele coloca o animal numa questão de maltrato, porque para derrubar o animal é preciso causar dano a ele, né? Assim como as touradas, por exemplo, que na Espanha é tradição, mas tem maltrato aos animais também, morte, né? Uhum. O que nós vemos aqui, voltando para a nossa realidade mais direta, nós temos vários casos aqui, por exemplo, de maus tratos que são absurdos. Você vê o caso do jumento que foi baleado lá em Santa Inês. Sim, lá em Santa Inês. Outro caso absurdo. Sim. Aqui em São Luís, recentemente, teve outro caso de um cachorro morto também, a tiro também. Sim. Nós temos casos, por exemplo, que que seria também um policial de uma guarnição que atirou também, lá no Barreto. Também. Temos casos de abandono de animais. Temos casos de pessoas que dizem que criam animal na sua casa, mas estão maltratando, estão deixando passar fome. Tá? Então, é preciso que a população se conscientize de que nós precisamos cuidar dos animais domésticos, mas que estão sob nossos cuidados. Sim. Né? E queria deixar aqui uma mensagem para as pessoas que nos assistem. Nós temos várias ONGs que fazem um trabalho de proteção aos animais e criam feirinhas de adoção também. Quer ajudar? Adote um animal. Ajude aqueles animais de rua. É uma parcela muito grande de contribuição. É uma parcela de contribuição muito grande. Sim. Você imagina que nós temos uma população hoje de 1.200.000 pessoas aproximadamente. Se 100.000 pessoas de São Luís resolvessem adotar um animal, nós diminuiríamos em muito esse problema de rua que nós temos, animais abandonados. Simples assim. Sim. Bastaria fazer uma pessoa por animal. Uma pessoa por animal. Já diminuiria bastante. Meu amigo, obrigado, Rodrigo. Tá, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Tá, pode procurar o OAB, né? As pessoas que tiveram conhecimento. Comissão de Proteção e Defesa dos Animais. Dos animais e as delegacias, no caso dos plantões aí de cada e a área delegacia específica. do meio ambiente, que ela é especializada nessa área de crimes ambientais. Sim, a delegacia de meio ambiente. Isso. Tá. Obrigado.